Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo de sistemas operativos. Ainda na temática de ponteiros e memória, iremos agora analisar strings e ponteiros. Uma string basicamente é um vetor de caracteres, ou seja, uma sequência de elementos do tipo char. O nome de uma string corresponde ao primeiro elemento da string, à semelhança daquilo que já se verifica com os vetores e que já nós vimos anteriormente. O nome da string corresponde a um ponteiro de char asterisco para o primeiro elemento da string, para o primeiro caractere da string. Não esquecer ainda que na linguagem C o fim de string é sempre assinalado ou deve ser sempre assinalado através do byte 0. O byte 0 não é mais do que um byte em que os 8 bits estão todos a 0. Daí nós chamamos esse byte 0. Usualmente é representado desta forma: plica barra 0 plica, ou seja, é o caractere barra 0, por vezes se diz. Ainda, relembrando, no C um char tem o tamanho de 1 byte, ou se quiserem, de um octeto, que é a designação portuguesa para byte. Para nos auxiliar aqui na compreensão de strings, temos aqui pequenos exemplos. Começamos por este aqui, em que declaramos a variável str com capacidade para 24 caracteres. Não esquecer que um desses terá que ser forçosamente o barra 0. Daí que quando eu tenho uma declaração como esta, str24, tem apenas espaço para 23 caracteres e forçosamente o último caractere terá que ser o barra 0, o marcador do fim de string. Posso inicializar a string dessa forma, embora não seja muito usual, elemento a elemento, str índice 0 igual ao caractere de A, str índice 1 igual ao caractere B, str índice 2 igual ao caractere C, str índice 3 igual ao barra 0, ou seja, finaliza a string. Ou seja, essa string irá ter o conteúdo ABC e estará obviamente finalizada aqui com o barra 0. Outra forma de conseguir o mesmo é usando a função strcopy. No strcopy estamos a dizer que essa variável, esse conteúdo aqui constante ABC, é copiado para o endereço de str, ou seja, estamos a realizar a mesma operação que ali em cima, usando apenas a função strcopy para alcançar o mesmo efeito. Podemos depois declarar um ponteiro para char, um strptr, e o que vamos fazer com esse ponteiro para char é apontá-lo para a string. Como? Simplesmente através dessa atribuição, strptr igual a str. Portanto, estamos a colocar o ponteiro strptr a apontar precisamente para a string str. Nesse caso, terá o valor ABC. Portanto, se agora fizéssemos esse printf para mostrar o valor associado a strptr, o que nos seria mostrado seria a string ABC, ou seja, a mesma coisa conseguiríamos se mostrássemos o valor da string str. Agora, algo importante. Há pouco nós falámos que na variável char nós estamos a atribuir o caractere A, mas ao certo, o que é que fica na memória? Na realidade, o que fica na memória é o código ASCII do caractere A. Existe uma tabela que está aqui representada, a ASCII Table, que usa um código para cada um dos possíveis caracteres e símbolos que existem no sistema. Portanto, o que nos permite representar caracteres. Essa tabela tem a particularidade de ter sido criada no finais dos anos 60, a tabela ASCII, e usa 7 bits, portanto eu acho que é universal, usa 7 bits para representar um conjunto de símbolos. Como usa 7 bits, tem capacidade para 128 símbolos diferentes. O primeiro, o 0 aqui, será aquilo que nós falámos há pouco, é o barra 0, é o null byte, não é? E podemos aqui olhar, por exemplo, para a letra A maiúsculo. O A maiúsculo tem uma representação numérica de 41 nessa tabela, em hexadecimal, e de 65 em decimal. Quer dizer o quê? Quer dizer que quando eu estou a escrever na memória uma variável char do tipo carregando com o valor A maiúsculo, o valor que é guardado naquela célula da memória corresponde ao valor binário que representa o 41. Ou seja, é isso que de facto nos diz o que é um caractere, ser guardado um caractere na memória, é guardar o valor ASCII associado a esse caractere. Portanto, respondendo aqui a essa pergunta, qual é o valor da variável C, como aqui temos o A minúsculo, temos que procurar aqui na nossa tabela, na tabela ASCII, qual é que é o valor, o código ASCII correspondente ao A minúsculo. E nós encontramos-lo aqui, portanto aqui o que é guardado é o valor hexadecimal 61, ou se quiserem em decimal 97. Relembro que na memória são guardados bits, zeros e uns, e portanto será a conversão de 61 na sua representação binária que nos dará a resposta a essa pergunta, como está aqui indicado. Portanto, recapitulando, a tabela ASCII é usada para um conjunto de símbolos, para representar um conjunto de símbolos associados a um código numérico. O que é guardado, o computador manipula, na realidade, um código numérico, o que o utilizador depois vê será o símbolo correspondente. Por exemplo, se olharmos aqui para os símbolos especiais, temos aqui o espaço, que é o caractere hexadecimal 20, ou 32 em decimal, e o percentagem,
que está aqui representado como sendo o código 25 hexadecimal, 37 em decimal. Isso é que é a tabela ASCII. Nesse caso, a tabela ASCII simplificada apenas com 7 bits vai de 0 até 127, portanto é a tabela ASCII universal. Temos aqui, prosseguindo ainda essa análise do ASCII, um código C que nos mostra os valores ASCII, portanto, os valores mostram os caracteres correspondentes aos códigos ASCII, que vão desde 32 até 127 inclusive. Porquê 32? Há pouco vimos na tabela ASCII que o 32 era o espaço. É o primeiro caractere dito printável. Os caracteres que têm o código abaixo do 32, vão de 0 até o 31, são ditos não printáveis. Estão, por exemplo, lá incluído o tab, o enter e mais um conjunto de símbolos que não são mostráveis no terminal normal, tradicional. Daí nós começamos aqui apenas pelo espaço. Nesse código muito simples, o que fazemos é ter uma variável do tipo char, do tipo unsigned, toma o valor de 32, vai até o 127 e depois usamos aqui o formatador %C e o %U para mostrar respectivamente o caractere e o seu valor numérico. Relembro que o %U está associado ao tipo dado unsigned int, portanto é um inteiro sem sinal. Depois temos aqui o controle da variável numérica através do C++, ou seja, estamos a incrementar um elemento, começamos no 32 e acabamos no 127 inclusive. Portanto, agora, distinguindo, há pouco falámos do caractere A, agora estamos a falar da string A. A distinção visual é simples, estão aqui aspas que identificam como sendo uma string. E o que é uma string? Já vimos que uma string é um conjunto de elementos, é uma sequência de caracteres que terminam com /0. Ou seja, quando nós temos um caractere, temos apenas o código à esquerda do caractere. Quando temos uma string, por exemplo, essa string A, que é indicada aqui com aspas, nós temos o caractere A, o código à esquerda do caractere A, seguido do /0. E é assim que nós temos a distinção entre string e caractere. Temos aqui alguns exemplos para nos familiarizar com esse conceito. Temos char asterisco str1 igual a string abc. Eu posso fazer essa atribuição porque eu estou a declarar a variável. É importante nós termos isso. O str1 é um ponteiro que aponta para char e que recebe o valor abc. Ou seja, vai conter o endereço numa string constante, que é guardada na memória, que tem o conteúdo abc mais o /0. Okay? Está aqui indicado abc, os 3 caracteres, mais o /0. Não poderei fazer, e isso relembro a pertinência disso, ter, por exemplo, uma declaração do vetor com 4 elementos e depois atribuir esse vetor à string ABC, ou seja, não posso estar a dizer que str2 é igual a ABC. Isso está errado, aliás, o compilador até vai detectar essa situação. Se eu quiser estar a copiar uma determinada string constante para um vetor, eu terei que usar, por exemplo, o strcopy. Nesse caso, ABC pode ser copiado para str2, até porque temos aqui 4 caracteres, espaço para 4 caracteres. A ABC são 3 caracteres, mais o /0, portanto estamos a preencher completamente str2. Quando eu quero comparar strings, eu tenho que usar uma função. Nesse caso, existe, por exemplo, o strcmp, o string compare, que nos permite comparar duas strings, str1 e str2. Os valores são os seguintes. Terá 0 se as strings forem de facto iguais, portanto terão a mesma composição em termos de caracteres, menos 1 se str1 for menor que str2, e aqui prevalece a ordem alfabética que é determinada pela tabela ASCII, e 1 se str1 for maior que str2. Novamente, é a ordem alfabética que vai designar isso. Portanto, nós não devemos usar o operador igual para fazer comparações entre strings. Caso contrário, se usarmos uma estrutura dessas, str1 igual a str2, o que estamos a comparar são os endereços, porque str1 há de ser um ponteiro para uma string e str2 há de ser o ponteiro para outra string. Estamos a comparar endereços e não o conteúdo das strings. Relembrando ainda a aritmética de ponteiros, a mesmo se aplica também a strings. Por uma razão muito simples, strings são vetores de caracteres. Portanto, temos aqui uma função, mystrlen, que recebe um parâmetro chamado str, que é uma string, e vamos usar aqui um ponteiro de trabalho. Temos essa declaração, char asterisco ptr, aponta para a string. Portanto, colocamos o nosso ponteiro a apontar para a string que recebemos aqui através do parâmetro da função. E depois vamos ter aqui uma variável de contagem, o len, que vai ser basicamente o tamanho da string, e vamos iterar a string. Como? Vamos iterar a string até que asterisco ptr seja igual a /0. Portanto, enquanto não for asterisco ptr não for igual a /0, ou seja, enquanto nós não tivermos chegado até ao fim da string, deixem-me aqui desenhar aqui uma string, vamos aqui supor que está aqui o nosso ptr logo no início, aqui tentar que isso fique mais ou menos legível, e agora o que nós vamos estar a fazer é iterar cada um dos elementos da string, com o ptr++, até que chegamos ao fim
em que o PTR é /0. Aqui estará o /0 que eu vou indicado dessa forma, embora a figura não tenha ficado muito legível. O que é que nós fazemos essa iteração? Incrementamos a nossa variável tamanho, contamos mais um caractere e incrementamos o ponteiro. PTR++ vai ir para o próximo elemento da string. Ou seja, temos a fazer que PTR é igual a PTR mais 1. Como aqui estamos a falar de caracteres, o que ele faz é saltar para o caractere seguinte, ou seja, passa a apontar para o elemento seguinte. No final, vamos devolver aqui o tamanho. O tamanho que corresponde precisamente ao número de caracteres que existem dentro da string, não contando o /0. Portanto, apenas os caracteres fazem efetivamente parte da string. Outro exemplo aqui, em que dessa forma vamos modificar o conteúdo da string, vamos converter uma string para maiúsculas através da função parUpper, e essa função recebe novamente a string, vamos ter novamente um ponteiro de trabalho, um PTR, que apontamos para str, e vamos iterar como há pouco, ou seja, vamos iterar até que o PTR, o asterisco PTR, ou seja, o valor apontado pelo PTR, seja igual ao /0. Portanto, enquanto o asterisco PTR for diferente do /0, o que nós fazemos é, para cada elemento PTR, portanto, cada caractere apontado pelo PTR, vamos convertê-lo através da função toUpper. A função toUpper o que faz é devolver um caractere que corresponde ao caractere maiúscula daquilo que lhe é passado como parâmetro. Nesse caso, passamos o valor apontado por PTR, o asterisco PTR, e vamos atribuí-lo ao próprio, ou seja, estamos a converter para maiúsculo. Usamos novamente o PTR++ para seguir para o próximo caractere. Quando tiver tudo terminado, devolvemos então o ponteiro para a própria string. Reparem que essa construção é relativamente comum. Uma função que altera uma string vai devolver um ponteiro para a própria string. A vantagem é aquela que está aqui evidenciada em baixo. Eu posso ter, através desse mecanismo, posso chamar uma função diretamente, por exemplo, num printf. Dado que o toUpper devolve a própria string, eu aqui vou estar a mostrar a própria string, nesse caso a string S, está aqui em teste, em maiúsculas. Portanto, uma das grandes vantagens de usar esse mecanismo de devolver um ponteiro para a própria string, uma função que modifica a string, é precisamente permitir que possa ser usado em construturas como o printf. E terminamos aqui mais um vídeo. Até à próxima.